Irmãos, paz e graça. Na aula anterior, aliás, desde que a gente começou a estudar a questão da identidade presbiteriana, né? E estamos na Constituição da Igreja, a gente viu que algo bem interessante da nossa igreja está logo aqui na introdução geral da Constituição em Ordem, o tópico 2, fala que a igreja, né, tem as escrituras do Antigo e do Novo como única regra de fé e prática, adota o regime presbiteriano de governo e aceita os símbolos de Westminster, né? A gente viu aqui que só é aceito o catecismo maior e breve e a confissão de fé de Westminster. Então, os outros dois símbolos, que no caso seria o diretório de culto e o saltério, não são postos, tá bom? Diretório de culto, nós temos uma PL, tá? E como na nossa igreja nós não adotamos a salmodia exclusiva e sim inclusiva, não se tem um saltério, tá bom? O tópico 3, né, dessa mesma introdução, vai também falar que a igreja tem como princípio denominacional o reconhecimento de que a adoção rigorosa e a defesa intransigente das doutrinas reveladas nas Santas Escrituras, sistematizada nos símbolos de fé por ela aceitas, volto a dizer, o catecismo e a confissão de fé e os dois catecismos, constitui a base fundamental de toda a vida cristã, motivo único e permanente de sua pregação, caminho natural de conduzir o homem à salvação em Cristo, pois uma igreja rigorosamente ortodoxa. Tá? Então, isso é um pressuposto da nossa denominação, a questão da sua ortodoxia e de ser rigorosamente ortodoxa, tá certo? A gente entrou um pouco, não foi? Quando nós vimos a questão da igreja, não é? A gente viu que a definição da igreja, que nós temos na parte sobre a igreja, né? Título 1 da igreja, preliminares, o artigo 2, vai dizer que a igreja é a comunhão de que em todos os tempos e lugares vivem na graça de Deus, melhor dizendo. Esta igreja tem sua forma visível tanto no regime do AT como do NT. Então nós cremos que a igreja ela não surge em Atos 2, mas sim que ela é a junção desde o Antigo Testamento, tá certo? Também é dito no artigo 4, né, que Cristo é o rei cabeça da igreja, certo? Reúne-se eminentemente todos os ofícios da igreja, a sua majestade divina pertence o governá-la e ensiná-la pela obra do Espírito Santo por meio das escrituras do AT e NT. E obviamente pela instrumentalidade do ministério de homens, tá? Como tal, concede os dons necessários à existência e edificação da igreja, provendo dos oráculos divinos, dos ofícios de ordenanças, certo? E a gente vai tratar no capítulo 1, né, sobre essa questão do título igreja, não é? Sobre a comunhão presbiteriana, que nós já vimos, né, de que a comunhão presbiteriana é uma federação de igrejas locais, certo? E o artigo 8 do capítulo 1 é algo importante que os irmãos precisam sempre estarem lembrados. Segundo a forma presbiteriana de governo, a autoridade que Cristo investiu à igreja pertence ao todo, aos que governam e aos que são governados, tá? Isso é bom entender porque isso aqui, irmãos, nos diferencia, né, do episcopalismo, tá? Então, onde é que está a autoridade de Cristo? Está na igreja, pelo todo, nos que governam e nos que são governados, tá certo? A autoridade eclesiástica é inteiramente espiritual e aquela divisão que nós já trabalhamos, né, que ela pode ser por ordem ou jurisdição, certo? A autoridade de ordem é exercida pelos oficiais individual e administrativamente, no ensino, na celebração dos ofícios religiosos, na cura das almas e da beneficência. E a autoridade de jurisdição é exercida por oficiais coletivamente em concílios, certo? Podendo ser administrativa, ok? E disciplinar. Então nós temos aqui, voltando a dizer que isso é importante que os irmãos entendam, a autoridade eclesiástica de ordem e de jurisdição. Certo? Então aquela questão um pastor quando prega, um presbítero quando prega, quando chama ao arrependimento, está no pressuposto da autoridade, está exercendo, né, a sua autoridade eclesiástica na esfera da ordem. Quando isso é feito a nível de concílios, né, de conselho da igreja, não é? Cada igreja organizada tem um conselho.
certo? E até mesmo nós, enquanto congregações, nós temos nosso conselho, que é chamado a nossa igreja de diretoria. Mas aqui a autoridade daquilo que é decidido ali é na esfera, tá, da jurisdição, tá bom? Então é aquilo, pode ser de ordem e jurisdição. Isso é muito interessante nós compreendermos isso, tá certo, irmãos? Tá? Então existe essa autoridade eclesiástica, quer de ordem individual, né, quer de jurisdição de forma coletiva, recebe a sanção divina quando está em conformidade com o ensino e espírito de Cristo. Ok? Isso é importante, tá bom? Sobre a questão das igrejas locais, certo? A gente já viu que igreja local, a definição de igreja local, corporação constituída de cristãos professos com seus filhos menores batizados, formalmente organizada para cumprir os objetivos da igreja de Cristo. Aí aquela questão, né, para poder ser organizada uma igreja, né, é aquilo que a gente já viu. Eu só estou só relembrando aos irmãos, a investidura de pelo menos 2 presbíteros e um diácono, contribuição tanto para o sustento pastoral como para os fins gerais da federação eclesiástica, manutenção do culto divino e o envio de representante a todas as reuniões do presbitério, custeando-lhe as despesas, tá bom? Então, para poder uma congregação se tornar igreja, são essas 4 coisas: a investidura de pelo menos 2 presbíteros e um diácono, o sustento, né, a capacidade de sustentar o seu pastor, como também os fins gerais da federação, ou seja, as contribuições, manutenção do culto divino e o envio de representante às reuniões do presbitério. Não é? Enquanto uma igreja não pode se tornar igreja, né, formalmente organizada, ela se chamará congregação, que é o grupo de membros da igreja local que se reúne regularmente em determinado lugar sob a autoridade do conselho. A congregação presbiterial é o grupo de crentes professos com seus filhos menores, que residindo longe de qualquer igreja local, se congrega sob a direção imediata de determinado presbitério, pelo seu órgão competente, não estando, contudo, em condição para a ordenação formal da igreja, o que não preenche aqueles 4 requisitos, tá? Ou então, cada requisito de forma individual, tá bom? Porque ela pode até preencher 2 ou 3, mas não preenche o 4º, então não pode ser. Certo? E a congregação do departamento missionário, que aqui nos diz respeito, é o grupo de crentes professos com seus filhos menores batizados, que se congregam sob a direção imediata do departamento. Essa congregação será dirigida por um obreiro designado pelo departamento, nos moldes do parágrafo anterior, na seção 2, que terá sob a custódia da guarda deste um livro para registro dos atos pastorais, rol de membros maiores e menores, tá bom? Então, observe, irmãos, na seção 4, diz: toda igreja local deverá constituir-se em pessoa jurídica sempre que possível, regendo-se por estatuto de acordo com o modelo constante dos anexos dessa Constituição em ordem. Então, é aquela questão, a congregação preenche os 4 requisitos que nós temos aqui no artigo 11, então ela deve, o quanto possível, se tornar igreja, né, pessoa jurídica. Tá? E aqui a linha, né? A linha, tu vai dar a linha 4 do artigo 11, tá? Do capítulo 2, que fala sobre as igrejas locais. Os irmãos podem observarem aí nos seus materiais. E na linha 5 do artigo 11, certo? Nós temos a possibilidade de dissolução das igrejas voltando a ser congregações, caso elas deixem de preencher os requisitos estabelecidos neste artigo como condição mínima para uma organização formal, né? Que é justamente os artigos que se encontram lá no artigo 11, né? Os pressupostos que se encontram no artigo 11, tá bom, irmãos? Então, para a gente compreender aqui, para ficar muito claro, nós vivemos numa realidade de congregações do departamento missionário. Quando é que essas congregações do departamento missionário podem se tornar igreja? Quando elas preenchem os 4 requisitos do artigo 11, certo? Que é justamente a investidura de pelo menos 2 presbíteros e um diácono, contribuição para o sustento pastoral, certo? Como para os fins gerais da federação eclesiástica, manutenção do culto divino e o envio de representantes a todas as reuniões do presbitério, tá bom? Então, a congregação pode cumprir esses quatro objetivos. Então, de acordo com a linha 4,
do artigo 11, ela deve se constituir em pessoa jurídica, certo? Agora, ela não tem mais condição de ser pessoa jurídica, de ser igreja organizada, então o presbitério pode dissolvê-la e transformar em congregação presbiterial. E isso pode ocorrer pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 11, tá? Capítulo 2, tá bom, irmãos? Isso é bom que a gente precise compreender. Certo? Então, por exemplo, essa igreja organizada, né, segundo o artigo 12 do capítulo 2, ela vai ter como oficiais o pastor, os presbíteros regentes e diáconos, mas a sua autoridade de jurisdição reside no conselho, que consta de pastor e de presbíteros. Veja só, biblicamente nós temos dois tipos de oficiais, presbíteros e diáconos. O pastor é um presbítero, só que ele é presbítero docente, tá bom, irmãos? Mas a título didático nós dividimos, pastor, presbítero regente e diáconos. O presbítero regente vai cuidar da administração da igreja, tá? Da regência da igreja. E os diáconos da questão do serviço de misericórdia da igreja, certo? Então, pessoal, no artigo 13, que é sobre os membros, não é? Vai falar que os membros em plena comunhão reúnem-se em assembleia a fim de exercer os seus direitos. Vocês estão lembrados daquilo que nós vimos lá atrás, certo? Lá atrás, deixa eu voltar aqui, lá no artigo 8 do capítulo 1, que, segundo a forma presbiteriana de governo, a autoridade que Cristo investiu à sua igreja pertence ao todo, certo? Aos que governam e aos que são governados. Então, por isso que os irmãos têm, assim, condição e o dever de reunir-se em assembleia. Entendeu? Isso aqui os membros em plena comunhão reúnem a assembleia a fim de exercer os seus direitos, tá? Bom, numa igreja já organizada, quais são os seus direitos? Eleger oficial, pastor, presbítero e diácono, ou então pedir sua exoneração ou falar sobre ela, no caso de presbítero ou diácono, quando solicitada pelo oficial, ou a dissolução das relações pastorais, no caso de pastor eleito. Então, vamos supor, as congregações se tornam igrejas e elas têm poder agora, os membros, de fazer isso, de eleger pastor, presbítero e diácono, então pedir exoneração ou falar sobre ela. Certo? Segundo, deliberar sobre sua incorporação em pessoa jurídica e aprovar seus estatutos. Decidir sobre a aquisição, oneração, alienação de imóveis. Certo? E pronunciar-se sobre o relatório financeiro e administrativo do conselho e eleger o tesoureiro da igreja ou delegar essa atribuição ao conselho. Então, isso daí são aquilo que os membros de uma igreja formada têm. No caso nosso aqui, veja só, eu sempre parto do pressuposto da seguinte forma, que as congregações elas devem visar, não é? Até porque, como é dito, aqui na linha 4, entendeu? Do artigo 11, na linha 4 do artigo 11, que toda igreja local deverá constituir-se em pessoa jurídica sempre que possível. Então, veja só, eu sempre parto do pressuposto de uma questão didática que os membros de uma congregação, departamento missionário, como é a nossa realidade aqui, já precisam aprender a perceber as coisas. Certo? Então, observa, por mais que ela não tenha o poder de fazer certas coisas, entendeu? Entretanto, as pessoas precisam ser ensinadas, porque se amanhã, pela graça de Deus, essa congregação preencher aqueles 4 requisitos lá do artigo 11, certo? Que pode transformar uma congregação em igreja, os membros já saberão o que tem que fazer. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Por exemplo, uma congregação, você tem uma assembleia ordinária uma vez por ano, ou então uma assembleia extraordinária. Você passar para a igreja isso, né, daquilo que eles têm a obrigação de contribuir, já ensinar a igreja que se vai comprar alguma coisa, consultar os irmãos opinarem, porque eles já vão pegando, já vão tendo tato e desenvolvimento daquilo que vai acontecer com eles quando eles se tornarem igrejas, correto? Como também já tem esse discernimento, essa linha do artigo 13, que a Assembleia reúne-se quando o Conselho a convoca, ou quando a ele é apresentado requerimento subscrito por membros em igual número ao estabelecido nos estatutos para o quórum, a fim de tratar de matérias especificadas no presente artigo.
Então, já conscientizando isso, ó, se vocês quiserem resolver alguma coisa, fala que a diretoria, como é chamado, né? Apesar que eu particularmente não gosto desse termo, eu já chamo, os irmãos já sabem muito bem disso, eu já identifico como conselho, até porque é uma questão didática, né? As pessoas já têm que aprender que aquilo, ou seja, porque as nossas congregações, pela nossa realidade, o que impede-nos de sermos igreja é a questão financeira. Que pela graça de Deus nós já temos homens que são habilitados para serem presbíteros, homens que têm o chamado reconhecido para serem diáconos, entendeu? Já temos uma manutenção do culto divino, todo dia do Senhor tem culto, reunião de oração, reunião de doutrina, correto? Então o que nos falta é a questão financeira. Mas, bom, se Deus resolvesse essa questão, então não é mais prudente os irmãos já estarem aptos, já serem ensinados como é o procedimento? Ou seja, olha, vai comprar alguma coisa, então isso é decidido em assembleia, entendeu? Conforme é dito aqui, ó, no artigo 13, certo? Ou seja, os irmãos querem conversar, então os irmãos podem sim pedir, faz um quórum, como está na linha 1, ou seja, já fazer a coisa já, entendeu? Para poder a gente já fazer o correto. As decisões da Assembleia, a linha 2, são tomadas por maioria absoluta dos votos do presente, exceto no caso de decidir sobre sua permanência na Federação Eclesiástica, quando a decisão será tomada por 2/3 dos votos dos membros arrolados. Correto? Então, isso aqui é no caso quando se for igreja. Mas eu volto a dizer, o mesmo princípio de uma congregação, não é quando vai decidir alguma coisa, a maioria optou, decidiu, então segue-se a maioria. E essa questão aqui dos 2/3 é caso uma igreja organizada queira sair da federação. Então aí não é maioria absoluta, seria 2/3, tá bom? Então, aqui... No caso de igrejas organizadas, né, o presidente da Assembleia é o mesmo do Conselho, que nos seus impedimentos deve ser substituído pelo presbítero mais antigo no ofício, e no impedimento deste por outro presbítero da mesma igreja ou por ministro do mesmo presbitério na indicação do Conselho. Ou seja, na igreja organizada, quem vai dirigir a Assembleia é o pastor. Numa congregação também é o pastor. Entendeu? Caso o pastor não esteja presente, então... pelo presbítero mais antigo. No caso do departamento da congregação, departamento missionário, o pastor não puder, então ele vai indicar algum irmão que vai dar sequência, tá? Compreende? Então, irmãos, aqui um artigo 14, uma coisa bem interessante aqui, que é a organização da igreja local ou a transformação de uma congregação em igreja é determinada pelo presbitério correspondente, mediante pedido, com informação de se acharem preenchidas as exigências do artigo 11, assinado pelo pretendente e encaminhado pelo conselho, no caso da congregação presbiterial, pelo pastor, com respectivo parecer, e no caso da congregação departamento missionário, pelo diretor deste. Então, qual é o procedimento? Esse artigo é muito importante para a gente. Vamos supor que Deus nos chame à realidade e que Deus nos dê condição de sermos igrejas organizadas. Então, aí o obreiro, né, o pastor da congregação do departamento missionário, juntamente com os irmãos do conselho ou da diretoria, como é chamado, apresentará em documento para o diretor do departamento missionário que aquela congregação preenche as exigências do artigo 11, certo? E aí, irmãos, a transformação da congregação é determinada pelo presbitério correspondente. Então, o diretor do departamento missionário irá encaminhar essa carta a um presbitério, obviamente mais próximo da localidade de onde está a igreja, falando disso aí, né, de que aquela congregação agora preenche esses requisitos e se tornará membro daquele presbitério. Obviamente o presbitério vai se reunir em sessão para aceitar, para analisar, entendeu? Se as condições que estão sendo ditas realmente são verídicas, e também com o testemunho do próprio presidente do departamento missionário, né, do diretor do departamento missionário, aí vai ser agregado ao presbitério, rolado em presbitério, se tornará a igreja organizada, tá bom? Que é justamente o que está dizendo aqui, ó, a organização da igreja local ou a transformação de uma congregação em igreja é determinada pelo presbitério correspondente, mediante pedido com informação de se acharem preencher as exigências do artigo 11. Tá? No caso da gente, seria encaminhado pelo diretor do departamento missionário a esse presbitério mais perto, tá bom?
da gente aqui. E a igreja local somente poderá ser dissolvida pela posição do presbitério respectivo, ou seja, do presbitério que essa igreja vai estar ligado, certo? A gente tem o título 2, que é a questão dos membros, né? Então, as pessoas batizadas são membros da igreja, comungantes os que tiverem feito profissão de fé e não comungantes os que ainda não tiverem feito enquanto não alcançarem a maioridade, tá? Interessante que na nossa lógica presbiteriana você não tem a ideia do congregado, né? A gente usa a ideia do congregado até para uma questão de mais de organização interna, tá bom? Você tem a ideia de comungante e não comungante, tá? E não comungantes ainda é justamente os filhos de crentes que foram batizados na infância, tá certo? Aí quais são os direitos dos comungantes, né? Os direitos dos comungantes podem ser suspensos por sentença disciplinar, medida administrativa, quando mediante sua confissão, o conselho, depois dos devidos esforços, chegar à convicção de que eles, embora moralmente inculpáveis, não conservam a fé, e por inscrição em rol especial. Então isso aqui é bem interessante, porque você tem a ideia da disciplina, você tem a ideia de uma medida administrativa, certo? Que aí não diz respeito à sua questão moral, mas diz respeito à questão que ele não conserva mais a fé. Aí fé em quê? Naquilo que é dito lá atrás, não é? De nós sermos uma igreja rigorosamente ortodoxa, entendeu? Ou seja, aquilo que é dito na introdução geral, na seção 2 e seção 3, certo? Então vamos supor, o cidadão está na igreja, tem conduta moral, não é a questão de moralidade, mas o cidadão agora está começando não conserva mais a fé, está começando a descrer de doutrinas que a Escritura estabelece, que os símbolos de fé estabelecem. Então você tem aí uma medida administrativa, tá bom? E por fim, inscrição em rol especial, que é aquele famoso abandono, né? O cidadão faz 17 anos que não aparece na igreja, 17 anos é a forma de dizer, um tempão que não aparece na igreja, então ele deverá ser posto em rol especial. Aí o parágrafo único do título 2, que fala dos membros, serão inscritos em rol especial os membros cuja residência for desconhecida por um ano, se um ano após essa inscrição não forem encontrados, serão pelo conselho excluídos, tá bom? Então isso aqui é bem interessante, né? O cara não está aparecendo mais para a igreja, ninguém sabe onde ele mora, e passado um ano, vão ser excluídos pelo conselho. O artigo 18 diz que é dever dos pais que estejam em plena comunhão apresentar seus filhos ao batismo o mais cedo possível. Então, veja só, um casal cristão reformado que não traz seus filhos para receber o selo da aliança, certo? Eles incorrem nessa questão de serem afastados os seus direitos de comungante por medida administrativa, porque eles não estão conservando a fé, certo? Porque por causa deles incircuncisos, ou seja, pessoas que não têm um sinal da aliança, estão na igreja. Isso é inadmissível dentro de um conceito da aliança, entendeu? Por isso que eles têm que ser apresentados o mais cedo possível ao batismo. E a linha 1 desse artigo 18 vai dizer que a apresentação ao batismo pode ser feita por um dos pais, quando o outro estiver impedido. Como também, irmãos, você vai ter o caso aí de casais mistos, né? Porque, como vai ter um juramento que vai ser feito, né, em nome de Deus, dos votos pactuais, o ímpio não pode fazer os votos pactuais, né? A linha 2 do artigo 18 vai dizer que os membros da igreja em plena comunhão poderão apresentar ao batismo menores que estejam sob sua guarda legal. Isso é interessante. Então, vamos supor, não é nem pai nem mãe, mas está sob sua guarda legal, então deve sim apresentar. E aí você vai ver o mesmo pressuposto lá de Abraão, né? Que fora circuncidado não somente os filhos, mas todo o macho que estava na casa de Abraão, que era nascido, né? Como todo e qualquer um. Entendeu? Homens foram circuncidados. Então você tem aí crianças menores, né, que estão debaixo da guarda legal de algum irmão. Deve ser apresentado ao batismo, tá bom? A linha 3, em regra, não deve ser batizado menores acima de 12 anos de idade, sem que faça a profissão de fé. Então, aqui a nossa Constituição apresenta uma data, uma idade, melhor dizendo, que estabelece enquanto uma data limite do pedobatismo, que é o batismo infantil, do credobatismo, né, que já é o batismo seguido de profissão de fé. A linha 4
vai dizer que a criança recebida por ministro que não seja o pastor da igreja, a que pertence aos pais, deve ser ato contínuo arrolada nessa igreja por comunicação imediata do oficiante, ou seja, crianças que são batizadas em outras comunidades reformadas, tá? O artigo 19, todas as pessoas batizadas têm direito à educação religiosa, cuidado vigilante da igreja, mesmo que não tenham feito sua profissão de fé. Então, observa, qual é o dever do pastor, né? Educação religiosa, cuidado vigilante da igreja, do pastor, dos presbíteros, entendeu, irmãos? Então, essa questão aqui é a respeito dos membros, tá, irmãos? Correto? Então, vê só. A gente vai trabalhar mais um pouquinho aqui sobre a questão da administração, transferência, certo? E da demissão, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui até para poder a live não ficar muito grande, porque senão fica não é que fica chato, mas fica cansativo de ouvir. Tá, então, eu vou estar terminando aqui essa live, certo? E depois eu vou fazer outra live para a gente falar só sobre isso, tá bom? Você vai ter 2 lives, tá certo, irmãos? Para não ficar muito extensa demais, tá bom? Que Deus abençoe aos irmãos.